Há segundos que mudam uma vida inteira. Um instante tão simples. Uma pergunta feita na boca do carro, uma mão que se estende, e tudo que parecia imutável começa a tremer até encontrar uma saída inesperada. Na rua onde a cidade cheira a óleo e café, a oficina de Danny Kowalski era uma ilha de rotina. Ali, as manhãs começavam com o ronco de motores e o brilho das chamas das tochas, e o ar tinha o conforto do conhecido, cheiro de graxa, metal aquecido, faíscas que caíam como pequenos fogos de artifício. Danny trabalhava com as mãos, do mesmo jeito que havia aprendido com o irmão Miguel, sem pressa, com solução para o que parecia complicado. Era um homem de poucas palavras, olhar direto e uma paciência que vinha da necessidade. Pai solteiro de Zoe, uma menina de 8 anos com olhos que brilhavam diante de qualquer nova descoberta. Danny dividia o tempo entre concertos e lições de vida. Miguel tinha morrido anos antes, num acidente que Danny ainda sentia no corpo como um frio que atravessava o peito. Antes de morrer, Miguel lhe pedira uma coisa simples e definitiva, que Danny usasse seus talentos para ajudar quem estivesse ao alcance, sem esperar por medalhas ou manchetes. Foi a partir dessa promessa que Danny montou sua pequena oficina, um lugar onde as portas estavam sempre abertas para quem precisasse de ajuda, mesmo que o pagamento fosse um almoço ou uma palavra de agradecimento. Zoe cresceu com essa história como um enunciado moral. O valor da mão que trabalha é o que carrega as promessas que não se quebram. Do outro lado da cidade, em um prédio onde as janelas refletiam o céu e os carros eram tratados como acessórios de status, vivia Alexandra Lexi Donovan. Lexi era rica em um sentido que as contas não mediam, controlava empresas, tomava decisões que moviam mercados e havia aprendido a acreditar que dinheiro podia comprar a solução para quase tudo. Quando Sienna, a filha, sofreu um acidente 11 anos antes, Lexi usou todo esse poder para buscar terapias, tecnologias e especialistas do mundo. Gastou fortunas em aparelhos sofisticados, em próteses de última geração e clínicas com protocolos que pareciam saídos de um catálogo futurista. No entanto, o que os aparelhos prometiam em letras brilhantes, a filha sentia em dor. Havia noites em que Sienna acordava chorando por causa de um encaixe que apertava, por pontos de pressão que ninguém havia previsto, por um desalinhamento que escapava aos relatórios médicos. Sienna era gentil por natureza. O corpo resistente, porém limitado, tornava cada gesto um esforço calculado. A cadeira de rodas era parte da sua paisagem cotidiana, as rampas e adaptações uma segunda casa. Ela aprendeu a sorrir com o olhar, a comunicar-se com pequenas frases e a manter uma paciência que incomodava Lexi. A mãe, ao mesmo tempo que pagava os melhores especialistas, começou a se sentir humilhada por não conseguir aliviar a angústia da própria filha. O recurso quase infinito parecia impotente diante do desconforto do corpo que não respondia aos desenhos dos engenheiros. Naquele dia, o motor de um Rolls-Royce no estacionamento da avenida resolveu se mostrar mais humano do que o dono esperava. O carro, uma afirmação metálica de riqueza, soltou um estalo e calou-se. Lexi, com Sienna dentro do banco adaptado ao lado, teve que aceitar algo que raramente aceitava: ajuda imediata na rua. Empurraram o carro para o acostamento e, por uma dessas combinações que a vida tende a fabricar, o passeio a levou à frente da oficina de Danny. Danny estava do lado de fora, com as mãos sujas e uma toalha no ombro, quando o motorista abriu a porta e trouxe à calçada uma cena de contraste. Um veículo de luxo ao lado da placa de Conserto Rápido, escrita com tinta descascada. Lexi saiu apressada, já no modo executivo, e logo suas medidas de CEO se chocaram com o cheiro de óleo. Sienna, com a expressão disciplinada de quem vive em rotinas de controles e avaliações, inclinou-se instintivamente para não perder o contato com a terra firme. Danny notou o equipamento na perna de Sienna. Era um brace sofisticado, com tiras metálicas e composições que pareciam enfeitar mais do que acompanhar. Ao vê-lo, Danny sentiu algo que não era fascínio tecnológico, mas curiosidade profissional e humana. Aproximou-se com cuidado, porque sabia que a presença de desconhecidos sempre podia ser um terremoto para quem já vivia no limite. "Seu aparelho está muito apertado?" ele perguntou em voz baixa, sem cerimônia, como se estivesse perguntando a hora. A pergunta soou simples, quase tola, diante de tanta engenharia. Lexi levantou o queixo, surpresa e ligeiramente ofendida. Ele foi projetado pelos melhores laboratórios. Não há nada de apertado nele, respondeu firme.
A resposta tinha a defesa usual de quem gasta fortunas buscando um conserto e encontra na rua o olho crítico de um homem de oficina. Siena olhou para o homem, para a mãe e depois para a estrada. Seus dedos, curtos e rápidos, ajeitaram uma das tiras. Dói, disse ela, num sopro, como quem admite uma verdade que acha que vai desapontar. A palavra, pequena e crua, quebrou qualquer argumento sobre designs certificados. Lexi mordeu o lábio. Aparentemente, sua armadura financeira tremia por um segundo. Danny não insistiu com palavras, apenas pediu para ver. Com a aprovação cautelosa de Lexi, retirou o brace e examinou por fora. Não com olhar clínico, mas com o entendimento de quem lida com encaixes e pressões diariamente. Viu marcas, pontos de pressão onde não deveria haver marca, sinais de que algo no ajuste estava forçando o corpo a um ângulo que não respeitava o movimento natural de Siena. Havia ali pequenos detalhes que a máquina de medir e os relatórios em papel simplesmente não captaram. Danny tocou o brace com a ponta dos dedos e lembrou-se de Miguel, mostrando-lhe anos atrás como identificar uma superfície que raspava e não era visível à primeira vista. Lexi observou a cena entre desconfiança e uma curiosidade que descascava o orgulho. Não se tratava apenas do brace. Por trás da perna de Siena havia anos de frustração, de noites em claro e de promessas feitas a profissionais que falavam em termos que não se digeriam em casa. Por fim, exausta, ela cedeu. Faça o que puder, disse, com voz que tinha o cheiro de uma mulher que já tentara de tudo. Danny levou o brace para dentro da oficina. Zoe, que tinha vindo de skate da escola e gostava de observar qualquer ação de conserto como se fosse mágica, correu para os braços do pai. Você vai consertar a menina? Perguntou ela, com ingenuidade que, por vezes, dizia mais do que discursos de doutores. Danny sorriu e, como sempre, evitou prometer além do que poderia cumprir. Vou tentar, respondeu. Zoe, sendo Zoe, fechou os pequenos olhos e fez uma oração curta que aprendera num desses encontros de bairro. Deus, ajuda o papai a conseguir. Era uma oração pequena, sem liturgia, mas carregada de fé de criança, a mesma fé que Miguel havia pedido que Danny alimentasse em suas ações. Danny colocou o brace sobre a bancada. Para ele, aquilo não era só um objeto. Era um sinal de que, às vezes, a solução estava em detalhes que ninguém mais olhava, porque estavam ocupados demais olhando para as notas fiscais ou relatórios. Naquela noite, a oficina não teve descanso. Danny ficou até tarde, quebrando a cabeça não por orgulho, mas por medo. A possibilidade de ajudar Siena era também a possibilidade de falhar abertamente. Trabalhou com ferramentas simples e ideias emprestadas da mecânica de carros e da experiência com próteses improvisadas. Não fez cálculos científicos. Remodelou adaptações, tentou reduzir pontos de pressão, pensar em amortecimento, buscar formas de alinhar melhor as forças que atuavam sobre o joelho e o quadril. Em sua mente, tudo isso era descrito com termos rudes e concretos. Tirar pressão daqui, fazer o movimento caber melhor, fechar folgas e, acima de tudo, respeitar o corpo. Ao longo da semana, Danny trouxera protótipos para casa. Zoe observava com um misto de medo e admiração, oferecendo desenhos que ela acreditavam serem projetos de força, e escrevia em seu diário pequenas frases de encorajamento. Papai é forte, escreveu num dia. À noite, quando as luzes da cidade se acendiam e o movimento da oficina desacelerava, Danny lia as anotações de Zoe como quem recebe um mapa, simples, direto, cálido. A primeira prova prática aconteceu num fim de tarde. A luz que entrava pela janela da sala da casa de Lexi era quente, como se a cidade escovasse os problemas do mundo com um verniz dourado. Siena colocou o brace modificado. Danny esteve ao lado, ajustando, pedindo para ela tentar pequenos movimentos. Ao primeiro passo controlado, Siena sorriu, um canto de boca que Lexi viu como uma vitória intelectual. A mãe se permitiu chorar, rapidamente, numa mistura de alívio e surpresa. Mas o corpo é traçado por segredos que não se revelam de primeira. No segundo movimento, a expressão de Siena mudou. Um ponto de dor que ninguém havia previsto explodiu, e ela prendeu a respiração. A mudança de expressão foi rápida, violenta, um brilho nos olhos que era mais medo do que dor. Danny tentou intervir, mas a rigidez que se formou no corpo da jovem foi um recado claro. Aquilo que parecia uma melhora superficial
tinha criado uma nova tensão em outro lugar. Sienna recuou. E com o recuo veio uma sensação de derrota para todos que estavam ali. Lexi, que havia deixado cair as defesas pela primeira vez, ficou pálida. A frustração tornou-se ira silenciosa. Em poucos segundos, a mãe que costumava negociar com CEOs e donos de hospitais transformou todo o seu poder aquisitivo em exigência. Você fez o quê? Eu paguei por especialistas. Como você ousa colocar algo experimental na minha filha? As palavras feriam com a precisão de uma lâmina. Não era apenas o dinheiro que queimava, era a sensação de impotência diante do corpo da filha e a exposição pública de que os métodos de laboratório eram, na prática, frágeis. Dani não respondeu com bravata. Havia uma consciência pesada, não pela descoberta do erro, mas pela consequência humana imediata. Pediu desculpas, falou sobre testes, disse que não era um médico, explicou com a clareza crua de quem sabe que a verdade nua é melhor do que desculpas complexas. Lexi ouviu, contorcendo-se entre a necessidade de responsabilizar alguém e o medo terrível de perder o que havia recuperado por poucos instantes. Os dias que se seguiram foram de fronteira. Noticiários locais começaram a chegar quando a história vazou. Um mecânico de bairro interferindo numa tecnologia caríssima. A mídia encontrou ali um material sedutor, o contraste entre riqueza e simplicidade, o drama de uma mãe poderosa, exposta em público. A narrativa superficial se formou com facilidade. Mas por baixo do brilho sensacionalista, havia uma fratura mais delicada. A confiança havia sido abalada. Lexi recebeu ligações de advogados, e a equipe médica que antes jurara ser infalível começou a enumerar riscos, como se, ao fazer isso, pudessem apagar a sensação de culpa e a dor recente de Sienna. Sentado na cozinha de sua casa, Dani passou horas olhando para a foto de Miguel, pendurada num canto onde a luz do fim de tarde batia suave. Zoe dormia no sofá, o braço enrodilhado num cobertor, e um bilhete escrito por ela descansava sobre a mesa. Você prometeu, papai. A promessa que Miguel fizera havia se transformado, em Dani, numa bússola que apontava para o outro, mesmo quando o outro era a filha de uma bilionária, que agora os colocava sobre o holofote. Havia amigos na comunidade que o aconselhavam a se afastar, a deixar que especialistas caros tocassem o problema, e que ele voltasse à sua oficina, onde ninguém mais o cobraria por promessas perdidas. Havia também pessoas que viam nele a coragem de um homem que não aceitava a cumplicidade das instituições quando estas perdiam a humanidade. Dennis sabia que a primeira tentativa havia falhado e sabia também que a falha não invalidava a observação inicial. Alguém havia esquecido de perguntar como o corpo realmente se movia, de ouvir a dor, de observar como uma criança encostava os pés no chão. Ele passou uma noite em claro reconstituindo os movimentos, lembrando-se das palavras de Miguel. Não conserte só o que está quebrado, procure o que está escondido. Era uma maneira de dizer que nem sempre o problema mais visível era o que precisava ser resolvido. Mas perseverar tinha um preço que ia além da conta bancária, a exposição pública, o risco de processos, a acusação de amadorismo. Lexi fez questão de que tudo fosse documentado. Pediu que se fizessem perícias, uma lista de reparos autorizados e que qualquer nova tentativa fosse supervisionada. Dani aceitou a condição com um misto de alívio e constrição. Talvez, pensou, aquela supervisão fosse a única maneira de transformar uma intuição de oficina em algo que pudesse passar por olhos clínicos. Enquanto isso, nos corredores frios dos hospitais que Lexi frequentava, médicos e engenheiros discutiam o caso com ar de especialistas que olham para peixes exóticos. O lado institucional se organizava. Havia entre suas preocupações legítimas o medo de que uma adaptação caseira desencadeasse culpa legal e um precedente que institucionalmente não sabiam como gerir. Para a Orthocare Solutions, fabricante do brace, e para a Associação Médica, aquilo era um aquecimento de guarda. Nos bastidores, o nome de Dennis circulava acompanhado de termos como amadorismo e procedimento não autorizado. Ainda assim, havia vozes dissonantes. Dr. Raymond Foster, um ortopedista que libera suas convicções com um estoicismo que beirava a ternura, viu no caso algo que valeria uma inspeção sem preconceitos.
não por afinidade com Danny, mas por uma curiosidade profissional. E se, afinal, as grandes máquinas perdiam o que os olhos humanos viam? Dr. Foster pediu ao seu consultório que mantivesse a mente aberta. Por detrás da reserva havia a possibilidade de uma descoberta que poderia melhorar vidas. Para Danny, a batalha parecia ser tanto técnica quanto moral. Ele passava as noites revisando medidas, falando com Zoe sobre detalhes que uma criança transformava em metáforas. Se o Brace fosse sapato, ele apertaria no dedão, disse ela um dia, e a frase ficou com ele. Havia nas palavras simples uma clareza que o banco de dados dos laboratórios não possuía, a linguagem da experiência vivida. Uma manhã, a imprensa local trouxe uma reportagem com imagens da chegada de Lexi à oficina e uma foto de Sienna emocionada no que se anunciava como uma tentativa de cura improvisada. A manchete incitou comentários. Pessoas do bairro se dividiram entre quem o via como herói e quem o via como imprudente. Alguns moradores, no entanto, se lembraram das pequenas ajudas que Danny ofereceu durante anos. Consertar a cadeira de rodas de um vizinho, adaptar uma rampa na casa de alguém, ajustar um suporte. Essas memórias começaram a formar uma rede de solidariedade que se manifestou em visitas, mensagens e uma vontade de testemunhar que por trás do drama midiático havia um homem comprometido com sua promessa. A tensão subiu quando, em uma segunda tentativa, que ocorreria no consultório do hospital, com especialistas presentes e câmeras desligadas, as coisas tomaram um rumo inesperado. As modificações que Danny propôs naquela ocasião, feitas com supervisão e hipóteses alinhadas aos médicos, pareciam promissoras. Contudo, durante os exercícios controlados, houve um recuo brusco. Sienna sentiu uma dor aguda. Não era apenas um desconforto, foi uma reação que deixou todos sem palavras. Ela se encolheu, os olhos faiscando, e a equipe médica interrompeu imediatamente a sessão. Lexi, já à beira, teve um rompante de fúria que ninguém ousou registrar em foto. A reação foi visceral. Advogados foram chamados, documentos assinaram-se numa pressa gélida e a imprensa, faminta, começou a falar em incidente. Para Lexi, a esperança havia se tornado uma distração perigosa. Para Danny, foi um golpe que doeu mais por ser público. A sensação de que, ao mesmo tempo em que tentava cumprir uma promessa, acabava por ferir quem mais queria ajudar. Na manhã seguinte, Danny se encontrou sozinho no banco da praça. O vento movia folhas e embalava pensamentos que iam e vinham como pássaros. Zoe estava com a avó e ele tinha tempo apenas para respirar. Abriu as mãos. Tinha as marcas do trabalho, linhas que contavam histórias de quem gastou os dedos para manter as coisas funcionando. Pegou o celular e leu uma mensagem antiga de Miguel, gravada numa nota de voz há anos. Não tenha medo de consertar o mundo, mas faça com cuidado. O eco da voz do irmão foi simples como sempre, e foi nessa simplicidade que Danny encontrou nova coragem. Havia duas opções diante dele: recuar e proteger sua vida e a vida de Zoe do desgaste de um processo judicial, ou persistir, mas com mais estudo, menos improviso, com apoio técnico legítimo. A segunda opção significava enfrentar instituições, ego ferido de ricos, a desconfiança dos profissionais de saúde e, acima de tudo, o risco de ver sua reputação reduzida a uma manchete. Mas havia também a promessa feita à família, à pequena Zoe e à própria consciência que o lembrava de Miguel. Antes que pudesse decidir de vez, uma ligação mudou o rumo das conversas. O tom era profissional, quase seco. Do outro lado, Dr. Foster pedia para se encontrar. Queria ver os desenhos, as medidas, não para julgar, mas para entender. E junto a isso, surgiu uma terceira voz, uma especialista em engenharia biomédica que, discretamente, vinha observando o caso. Doutora Victoria Morgan tinha um histórico acadêmico robusto e uma atitude que misturava ceticismo com uma curiosidade científica que poderia ser transformadora. Quando Danny entrou no consultório do hospital naquela tarde, acompanhado timidamente por Zoe, sentiu sobre si os olhares que pesavam como se fosse um réu em um tribunal de intenções. Dr. Foster, de aparência severa, porém olho ponderado, olhou para os protótipos que Danny trouxera e, sem juízo definitivo, pediu tempo para a avaliação. Doutora Victoria examinou com paciência, tocou as peças, perguntou a Danny sobre as hipóteses e permitiu, pela primeira vez, que uma ponte entre o que vinha do asfalto e o que vinha da bancada fosse construída. Há algo aqui que merece investigação, disse ela, com uma neutralidade que não prometia milagres, mas garantia, ao menos, abertura. Para Danny, foi como receber uma autorização silenciosa. Ele não estava mais enfrentando tudo sozinho. Para Lexi, foi um sopro de alívio difícil de admitir.
A notícia de que especialistas estavam dispostos a avaliar o caso com seriedade não eliminava o medo, mas deslocava a narrativa. Talvez, afinal, um encontro entre a humildade das mãos e a precisão do laboratório pudesse gerar um resultado que nenhum dos dois universos produziria isoladamente. E foi nesse ponto, entre a falha pública e a possibilidade de legitimação técnica, que as escolhas começaram a tomar forma. Danny precisava de apoio formal, Lexi de segurança, Sienna de alívio. O próximo passo parecia óbvio e ao mesmo tempo assustador: transformar o que foi um ajuste de oficina em algo que pudesse passar por provas, por avaliações e pela hermeticidade da ciência. Não para provar que ele tinha razão, mas para provar que a humanidade do gesto merecia ser verificada. Antes de prosseguir, porém, havia uma última cena que deixou marcas. Zoe, naquela mesma noite, fez uma pequena oração diante de um brinquedo no quarto. Papai prometeu. Miguel confiou no papai. Sienna merece dançar. As palavras da criança eram um fio delicado entre fé e esperança. Danny ouviu quase sem respirar e sentiu que a promessa não era só um peso, era também um mapa. Um mapa que o orientaria a ir adiante, com mais cuidado, com apoio e com a convicção de que nem sempre os milagres aparecem como fenômenos imaculados, mas como consequência de mãos que insistem em não desistir. O caminho adiante exigia paciência, perícia e regras que Danny ainda não dominava. Havia especialistas para convencer, reguladores para acalmar e um público que já fazia julgamentos. Mas, para o homem do asfalto, a escolha estava tomada. Ele viveria à altura da promessa. Não era só por glória, era por humanidade. Era por Sienna, por Zoe, por Miguel e por todas as pessoas cujos lamentos não encontraram até então ouvido suficiente. Quando a noite caiu e as luzes da cidade espelharam-se nas poças da rua, Danny voltou à oficina. Puxou do bolso uma foto amarelada de Miguel sorrindo numa oficina mais velha, com as ferramentas de ambos espalhadas. Colocou a foto sobre a bancada, ao lado dos protótipos. Havia aí uma decisão que não cabia em manchetes. Recomeçar, estudando, documentando, aceitando supervisão e deixando que a ciência observasse o que até então era intuição. Longe dali, em sua casa de vidro, Lexi olhou a foto de Sienna no porta-retrato e lavou o rosto com as mãos, chorando pela primeira vez sem medo de julgamentos. A emoção era crua e pública só internamente. A riqueza havia falhado onde o afeto, simples e persistente, havia dado sinais de caminho. Ela sabia que tinha que escolher entre proteger a filha do risco e se abrir para algo novo, incerto, que a fazia sentir-se vulnerável. O bloco final daquele primeiro capítulo da história não trazia ainda a solução. Trazia antes uma tensão que se enrolava como mola antes de lançar o objeto mais adiante. A mídia acelerava, as discussões técnicas se iniciavam e uma inesperada aliança entre um mecânico e alguns especialistas começava a nascer. Algo que, se transformasse em sucesso, não seria apenas a vitória de um homem humilde, mas a prova de que atender ao corpo com escuta e paciência é tão importante quanto a última tecnologia. Danny sabia que para prosseguir teria de abrir mão do orgulho de sozinho e abraçar a colaboração. Era uma lição que Miguel já fizera ecoar. Promessas se honram em companhia. Ainda não era a hora do milagre que as manchetes ansiavam, mas era o momento de erguer a primeira pedra de um caminho que poderia levá-lo até lá. E assim, com as mãos marcadas e o coração pesado, ele começou a desenhar o próximo protótipo, agora sob olhares clínicos, agora com o nome de Sienna batendo na sua porta como um convite e uma convocação. Se essa história está tocando seu coração, inscreva-se e fique conosco. Ainda há muita coisa para ver. A partir dali, a vida de Danny passou a ter dois ritmos: o da oficina, onde a graxa e o metal pediam soluções imediatas, e o do laboratório, onde cada passo precisava ser documentado, medido, repetido. A ponte entre esses dois mundos foi construída com conversas longas e honestas, com esquemas desenhados em guardanapos e depois transcritos em planilhas que Danny até então via como uma espécie de magia distante. Doutora Victoria Morgan trouxe equipamentos que Danny jamais imaginara ver de perto: câmeras que filmavam o movimento em alta velocidade, plataformas que mediam o equilíbrio e sensores que transformavam pressões em números. Não era para ele decifrar tudo aquilo, era para observar, aprender a falar uma nova língua e, acima de tudo, para abrir mão do improviso quando a vida de alguém estava em jogo. As primeiras reuniões foram humildes.
Victoria explicava em frases curtas, com metáforas que Danny entendia. Comparava o corpo a um carro, cujo centro de gravidade mudava quando a carga era colocada no lugar errado. Falava do encaixe perfeito como quem fala do alinhamento de peças numa suspensão. Os esboços se multiplicaram. Zoe, com seu caderno rabiscado, continuava presente à distância. Às vezes desenhava um sapato com asas, às vezes escrevia frases de incentivo que Danny prendia na parede da oficina com fita adesiva. Lembre-se do que Miguel disse, ela repetia, e o nome do irmão pairava sobre cada decisão como um lembrete gentil. Não consertar para aparecer, mas consertar para servir. Os testes iniciais controlados e com a supervisão de Dr. Foster revelaram algo que os olhos clínicos já desconfiavam. O brace que Sienna usara por anos distribuía forças de um modo que não respeitava o padrão de movimento do quadril durante a marcha. Era um problema de alinhamento dinâmico mais do que de tecnologia. A hipótese que Danny havia sugerido, aparentemente simples, começava a ganhar forma. Talvez o ponto onde o brace transferia a força estivesse desalinhado em relação ao centro natural de suporte do corpo. Ao invés de se vangloriar, Victoria pediu cautela. Precisamos provar isso com dados, disse ela numa sala fria, enquanto imagens em câmera lenta mostravam o joelho de Sienna sob diferentes ajustes. Foi aí que a oficina e o laboratório fizeram algo que raramente acontece sem atritos. Se ouviram. Houve pequenos triunfos e reveses. Em um experimento controlado, uma das adaptações de Danny reduziu um ponto de pressão, e Sienna sorriu ao conseguir fazer um movimento mais livre do tornozelo. Mas nas tentativas que seguiram, uma peça mal fixada causou irritação na pele, e a equipe teve que interromper tudo. Cada erro virou uma lição registrada, e cada lição foi traduzida em ajustes. Nada ali era fruto de impulsividade, mas de um acúmulo de tentativas, documentos e protocolos. A prática de Danny ganhou estrutura, e seu orgulho foi aos poucos cedendo lugar a uma nova disciplina, a de seguir passos que outros pudessem reproduzir e validar. Entretanto, a história continuava a correr por fora das paredes do hospital. A imprensa sentiu o cheiro de polêmica. A narrativa preferida era sempre aquela que colocava duas forças opostas em choque: o mecânico do bairro contra o poder econômico. OrthoCare Solutions, o fabricante do brace, reagiu como qualquer grande corporação reagiria, com cautela pública e ação legal reservada. A Associação Ortopédica da Califórnia pediu que o caso fosse estudado com seriedade. Havia também vozes que acusavam Danny de imprudência. Lexi apressadamente consultou advogados e anunciou que tomaria todas as medidas para proteger a filha. Para Danny, o medo deixou de ser apenas emocional e se transformou em estratégia. Havia pessoas aconselhando que ele recuasse, que protegesse a vida tranquila da sua família. Mas havia também Zoe com seus bilhetes, e a lembrança de Miguel, e a certidão moral que ele carregava consigo, a promessa de usar sua habilidade para a ajudar. Então, em vez de se fechar, Danny abriu o que tinha de mais real, a sua oficina, para que o processo fosse transparente. Documentou tudo, atendeu com honestidade cada pergunta e aceitou que os erros ficassem expostos. Foi uma escolha que exigiu coragem. O ponto de virada técnico aconteceu numa tarde em que Victoria, Danny e Dr. Foster reuniram-se para rever todos os dados. Foi ela quem colocou a hipótese que transformaria semanas de tentativa em um caminho plausível: mover o eixo operacional para mais próximo do quadril, reduzindo a alavanca que forçava o joelho. A explicação dada em termos leigos soou como um clique para Danny. É como deslocar o ponto de apoio de uma barra para que a força passe mais rente à haste, disse ela, e Danny imaginou uma barra de metal que, ao mudar seu ponto de apoio, deixava de dobrar num lugar errado. Era o detalhe que os designers e as máquinas de laboratório não tinham priorizado. O corpo se move em sequência, não em partes isoladas, e a dinâmica desse movimento exigia que a ajuda mecânica respeitasse essa sequência. O redesign exigiu modificar a distribuição do peso, usar materiais diferentes, mais leves e com amortecimento melhor colocado, e repensar os pontos de fixação para reduzir fricções e evitar pontos de pressão. Nada disso foi descrito na mesa de jantar de alguém rico. Foi desenhado à base de medições, fios, espuma e muita paciência. Danny trouxe para o processo conhecimentos de mecânica, como reduzir massa inercial, como posicionar articulações auxiliares para que não criassem novas tensões. Victoria transformou essas ideias em modelos que pudessem ser testados em laboratório sem comprometer a segurança de Sienna. Tudo foi protocolado, com aprovação prévia do comitê médico. Quando finalmente surgiu o protótipo que agradou a equipe, a sensação foi de contenção. Não havia euforia coletiva. Havia um coletivo que sabia que os passos seguintes seriam observados por olhos críticos. A primeira vez que Sienna calçou o novo brace, o ambiente estava cheio de profissionais, de familiares e de câmeras.
essas últimas tão relutantes quanto aplaudidas. Lexi manteve uma postura rígida, as mãos cerradas, o rosto sem um traço de confiança plena. Danny segurou na mão de Zoe, que agora já parecia menos menina e mais guardiã das promessas. Os primeiros passos foram pequenos e calculados. Sienna levantou-se com Alcívio, colocou um pé à frente do outro e fez algo que durante anos estivera restrito ao desejo. Colocou o peso no pé, rolou o quadril e deixou o joelho acompanhar o movimento. Não foi uma corrida, nem um salto, mas um gesto de domínio. O corpo aceitou, por uns segundos, uma sequência natural. Foi o bastante para que Lexi se desprendesse de toda a formalidade e soluçasse alto, o choro rompendo como uma parede que cede. Ela se jogou nos braços de Danny como quem se atira ao único apoio real e abraçou-o com força, chorando como nunca antes em público. Obrigada, ela murmurou, as palavras esmagadas na garganta. Não foi uma acusação transformada em elogio, foi um reconhecimento cru. A emoção tomou conta de quem estava ali. Dr. Foster, que mantinha um estoicismo quase cirúrgico, teve os olhos marejados. Victoria, por trás de sua postura acadêmica, sorriu de um modo que dizia que a ciência também se emociona quando o método encontra sentido humano. A cena, naturalmente, vazou para as câmeras. A narrativa que a mídia desejava, o abraço dramático entre a mãe bilionária e o mecânico humilde, se formou rapidamente. Mas o que ficou nos bastidores foi algo mais complexo. Um processo de validação que exigia mais do que imagens emocionantes. OrthoCare Solutions manteve a precaução. Uma investigação formal foi instaurada e uma equipe de engenheiros independentes solicitou acesso aos relatórios. A Associação Ortopédica pediu que os dados fossem publicados para revisão. Lexi autorizou a publicação de resultados sob a condição de que a privacidade de Sienna fosse preservada. Todo o processo virou um exercício de transparência. Em vez de calar as vozes críticas com retórica, a equipe montou um dossiê. Medidas, incidentes, descrições técnicas sem instruções práticas e relatórios de tolerância do usuário. Dr. Foster e Dra. Victoria foram convidados para salas onde assuntos legais e regulatórios se entrelaçavam. Em audiências técnicas, explicaram com paciência o que haviam observado e como os testes foram feitos. Não se tratava de provar que um homem simples era um herói contra um sistema. Tratava-se de demonstrar que quando mãos e cérebros diferentes se encontram, podem surgir soluções que melhoram a vida quando aceitas e testadas. Ainda assim, houve resistência. Alguns profissionais argumentaram que a adaptação deveria ser estudada em amostras maiores antes de qualquer recomendação ampla. Empresas questionaram responsabilidades e possíveis precedentes legais. Em um momento tenso, o OrthoCare chegou a anunciar medidas legais para resguardar-se. A justiça começou a se movimentar com notificações e pedidos de perícia. Lexi, que antes fechara a porta para qualquer intromissão, agora exigia garantias. Para Danny, que não tinha estrutura jurídica ou capital para enfrentar corporações, aquilo foi um teste de resistência. Foi aí que a comunidade apareceu de novo, mas desta vez com outra força, não apenas vizinhos defendendo seu mecânico, mas especialistas independentes que se ofereceram para revisar o material e voluntários para participar de estudos contendo protocolos de segurança. Universidades colocaram seus laboratórios à disposição e entidades filantrópicas apoiaram a formalização de testes clínicos. Um movimento de solidariedade técnica se formou, mostrando que o que começara como um gesto individual podia ser elevado a um esforço coletivo, sem heroísmos, com responsabilidade. O momento decisivo veio quando a doutora Victoria convocou uma sessão onde ela própria apresentaria os dados a um painel técnico. Entre os presentes estavam representantes da OrthoCare, membros da Associação Ortopédica, um delegado do órgão regulador e a equipe jurídica de Lexi. Danny assistiu de longe, o corpo tenso, a voz reduzida a um embaraço íntimo. Victoria falou com clareza, apresentou filmagens, gráficos, relatos de dor antes e depois e interrompeu a apresentação para mostrar como a mudança no ponto de equilíbrio reduzia forças indesejadas no joelho. A explicação foi técnica, porém enxuta. O painel fez perguntas e Victoria respondeu com dados, sem hipérboles. No fim da sessão, algo raro aconteceu. Um dos engenheiros da OrthoCare pediu para ver detalhes construtivos. Não foi um gesto de rendição, mas de profissionalismo. A empresa propôs apoiar testes complementares e revisar os seus projetos à luz das novas observações. A associação propôs um protocolo de ensaio expandido sob a supervisão de um comitê ético. O órgão regulador, representado por técnicos que avaliavam segurança e risco, determinou que o método poderia ser testado em um estudo clínico controlado, com supervisão e metas claras, abrindo caminho para uma autorização experimental limitada. A mediação foi dura. Havia orgulho ferido, contratos a rever e a necessidade de estabelecer que a validação científica precedia qualquer recomendação ampla.
Mas pela primeira vez desde o início do caso, as expectativas passaram a ser de cooperação e não de confronto. Lexi, que assistira a tudo com o coração a mil, respirou fundo e autorizou que sua filha participasse dos testes com condições formais. Mais que isso, ofertou apoio financeiro para que os estudos fossem feitos com seriedade e que, se comprovado o benefício, pudessem ser levados a quem mais precisava. O estudo clínico teve um desenho cuidadoso: número controlado de participantes, períodos de observação, avaliações independentes e critérios de desfecho centrados em segurança e qualidade de vida. Danny, que antes ficara à margem dos termos técnicos, passou a acompanhar cada sessão, anotando resultados e aprendendo a relatar sintomas de forma padronizada. Zoe crescia naquela história. Já não era apenas a filha que acreditava em promessas, mas uma pequena guardiã de protocolos, perguntando às vezes com inocência se os números mostravam progresso. Meses se passaram. Houve dias de avanço e dias de impasse. Em poucos casos, ajustes provocaram desconforto. Quando isso ocorreu, o protocolo previa interrupção imediata e investigação. Em outros, pequenas melhoras se consolidaram. O que mais chamou a atenção foi que quando a equipe focou em reduzir as forças de cisalhamento e em distribuir o peso de forma mais fisiológica, os relatos de dor diminuíram e a marcha mostrou padrões mais naturais. Não era uma cura mágica para todas as condições, mas era uma alternativa que, sob supervisão, reduzia limitações para algumas pessoas. Doutora Victoria publicou os achados preliminares numa revista técnica e convidou Doutora Morgan para ser coautora na validação mecânica. Quando os dados foram apresentados em conferências, o tom mudou. Já não era apenas uma história de contraste humano. Era um caso estudado que mostrava como um olhar atento ao movimento do corpo podia complementar a tecnologia. Dr. Foster, que testemunhara os primeiros passos, tornou-se uma voz para a prudência resolutiva. A medicina não é apenas ciência, é escuta, dizia ele em entrevistas, defendendo a integração entre práticas. Com resultados positivos e protocolos estabelecidos, o órgão regulador concedeu uma autorização especial, o uso do novo arranjo sob condições específicas e com monitoramento contínuo. Não era um selo de cura universal, mas uma abertura para que a técnica fosse usada com responsabilidade. A Orthocare Solutions, que inicialmente resistira, optou por colaborar em uma versão industrial compatível com as normas. Lançaram uma linha revisada que buscou incorporar os princípios observados no caso. Havia ainda muita revisão por vir, mas o diálogo, antes cortado por ruídos, transformava-se em trabalho conjunto. A história ganhou novos capítulos. Lexi, transformada por testemunhar a dor da filha e o trabalho humilde de Danny, decidiu financiar um projeto maior, não para substituir a pesquisa, mas para criar um centro que reunisse experiência clínica, engenharia e atendimento humano. Nascia assim a semente do que viria a ser Kowalski Mobility Solutions, um lugar que levaria o nome do mecânico como reconhecimento à sua perseverança, mas que desde o começo foi configurado para funcionar como instituição científica responsável e centro de reabilitação social. O centro abriu com uma placa modesta na fachada: Kowalski Mobility Solutions, em memória de Miguel Kowalski. Era uma homenagem que Danny aceitou com vergonha e gratidão. O espaço combinava oficinas de prototipagem, consultórios de fisioterapia e salas de avaliação motora. Pessoas que antes tinham dificuldade de acessar tecnologia receberam atendimentos subsidiados. Estudantes de engenharia biomédica fizeram estágios, profissionais da área se reuniram para compartilhar dados e aperfeiçoar métodos. Lexi passou a sentar no conselho diretor, não mais como uma chefe que dizia o que fazer, mas como uma mãe empenhada em retribuir o que fora dado à sua família. Kowalski Mobility Solutions não tentou ser um templo do milagre. Sua proposta era prática e responsável: melhorar funcionalidade, reduzir dor, oferecer apoio psicoemocional e treinar técnicos locais. Haviam histórias comuns ali, que aos poucos somavam um legado. Uma senhora do bairro conseguiu retomar pequenas caminhadas com menos apoio. Um jovem voltou a praticar atividades que antes imaginava perdidas. A mídia, que outrora fabricara rivais, passou a contar relatos de transformação equilibradamente, sempre lembrando que os resultados dependiam de avaliações individualizadas e supervisão. Em uma cerimônia de inauguração, Lexi falou publicamente sobre o que havia acontecido. Falou das noites de angústia, do desconforto em admitir que dinheiro não compreendia abraço e da dívida de gratidão para com Danny. Houve um momento em que pensei que minhas possibilidades definissem o destino da minha filha, disse ela, com a voz embargada. Descobri que o que realmente redefine destinos é a disposição de ouvir e de trabalhar junto. Depois, sem cerimônia, abraçou Danny novamente. A câmera registrou o abraço, mas o que ficou foi menor que a imagem. Era o peso de uma transformação íntima. As disputas judiciais que surgiram no caminho foram sendo resolvidas em parte por acordos que privilegiaram a revisão técnica e a compensação pela pesquisa. Orthocare reconheceu a importância do estudo
e, em vez de prolongar o conflito, optou por colaborar no desenvolvimento do produto revisado e em programas de treinamento para clínicas. A Associação Ortopédica manteve seu papel de fiscalizar e normatizar. O órgão regulador, surpreendentemente, usou o caso como aprendizado para criar diretrizes mais claras sobre dispositivos assistivos e a importância da avaliação da dinâmica de movimento. Para Dr. Foster e Dra. Victoria, o caso se tornou material de ensino. Em conferências contavam a história com a moderação de quem sabe que avanços vêm com cuidado. Em jornais científicos, escreveram sobre a importância de integrar o olhar do usuário ao design. Para Danny, o processo ensinou que o conhecimento pode ser aprendido e que a humildade de abrir mão do eu sei é muitas vezes o primeiro passo para que o nós façamos aconteça. Siena, ao completar a série de sessões com sucesso relativo, experimentou algo que só quem viveu a limitação entende: a sensação de caminhar como escolha, não apenas como necessidade. Ela não virou uma atleta de repente, mas ganhou autonomia em pequenos atos cotidianos: subir um degrau, tomar banho com menos ajuda, sentir o sol no tornozelo sem medo e, acima de tudo, a confiança de que sua voz seria ouvida em decisões que a afetavam. Lexi, vendo a filha andar com medida de conforto, chorou diante das câmeras outra vez, mas agora de modo diferente, não mais pela angústia, mas pela gratidão que brotava de algo conquistado em conjunto. Com o crescimento do centro, Danny quis que ficasse claro algo que nunca se perdeu em sua motivação. Ele não era um salvador. Era um homem que usara suas mãos porque havia prometido ao irmão. Kowalski Mobility Solutions foi criado para amplificar essa promessa, não para transformá-la em mercadoria. Programas de acesso social, formação de técnicos locais e parcerias com hospitais foram parte da essência do projeto. Lexi ajudou a estruturar bolsas e fundos, e quando alguém apontou o caráter midiático da parceria, ela respondeu com humildade: prefiro usar o que tenho para abrir portas do que fechar o que posso pagar. O impacto foi percebido em medidas concretas: centenas de atendimentos no primeiro ano, treinamentos que formaram profissionais aptos a replicar as técnicas sob supervisão, e famílias que encontraram ali um espaço onde ciência e humanidade conversavam. Zoe, agora um pouco mais crescida, ajudava na recepção. Às vezes desenhava o centro em seus cadernos, acrescentando detalhes que só crianças veem, como flores na janela ou uma rampa colorida. Para Danny, ver Zoe ali foi a confirmação de que a promessa se multiplicou. Anos depois, em uma manhã de outono, o trio que havia começado tudo, Danny, Lexi e Siena, foi à praia. A cena parecia saída de um filme simples: o barulho constante do mar, o cheiro de sal, a areia que estalava sob os pés. Siena caminhou devagar, não sem apoio, mas sem a rigidez que aprendia antes. Lexi veio atrás, as mãos prontas para acolher qualquer tropeço. E Danny caminhou de lado, o peito leve como se tivesse tirado um peso invisível. Zoe correu adiante, rindo, e quando olhou para trás fez o gesto que Danny reconheceu como permissão. Estava tudo bem. A água bateu nos tornozelos de Siena, e ela sorriu com um espanto que lembrava uma criança descobrindo o mundo. Lexi, sem cerimônia, deixou que as lágrimas viessem e se ajoelhou, apoiando a cabeça na mão de Danny por um instante. Você fez isso, ela disse, com a voz quebrada pela emoção que já não era apenas de gratidão, mas de reconhecimento. Não havia plateia ali, nem câmeras, só o som do mar e o contato de corpos que tinham atravessado uma história densa. Danny, olhando para a filha de Lexi que agora brincava na água, lembrou-se de Miguel e do conselho que lhe dera. Conserte o que está quebrado, sim, mas primeiro veja o que está escondido. Ele entendeu que o milagre a que tantas pessoas se referiram não era uma quebra das leis da natureza, mas a soma de vontade, habilidade, cuidado e responsabilidade. Um milagre de persistência e colaboração, que trouxera vida nova a uma família e abrira caminhos para outros. No fim da tarde, o centro Kowalski estava movimentado. Telefonemas marcavam atendimentos, estagiários consultavam supervisores, e uma fila de pessoas esperava para avaliações. Lexi continuava a apoiar o trabalho, não mais como alguém que paga para ter razão, mas como parceira de uma causa. Ortocare e outras empresas se uniram em comitês técnicos. A Associação Ortopédica promoveu cursos para explicar métodos e limites. E a comunidade celebrou, com cautela e alegria, uma resposta que mostrava que avanços vêm de mãos que insistem e de cérebros que se abrem. A história de Danny e Siena virou tema de palestras, estudos de caso e, para muitos, um lembrete. Tecnologia é poderosa, mas sem escuta, perde seu valor. Riqueza pode abrir portas, mas não substitui o calor do toque humano.
O mais importante, talvez, foi a mudança nas coisas pequenas. A forma como a equipe do centro perguntava, como as crianças eram ouvidas, como uma mãe deixava de comandar e passava a cooperar, e como um homem de oficina aceitou que aprender era um caminho sem fim. Quando a noite caiu sobre a cidade e as luzes foram acendendo os postes, Danny voltou para casa com as mãos cansadas, mas com a alma leve. Zoe já dormia, e antes de dormir, ele deixou na mesa uma nova foto do centro, tirada naquele dia. Colocou-a ao lado da foto amarelada de Miguel e sussurrou um obrigado que ninguém ouviu. Promessa cumprida, não como troféu, mas como trabalho contínuo. Se há uma lição que fica, é que milagres se constroem, não caem do céu nem nascem de manchetes. Nascem do encontro entre cuidado e coragem, entre técnica e compaixão, entre quem tem recursos e quem tem habilidade, quando ambas as partes aceitam aprender uma com a outra. E se naquele abraço na praia, Lexi chorou em público, foi porque entendeu que chorar é, às vezes, a melhor forma de agradecer quando a humanidade se encontra com responsabilidade. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa de esperança e apoie iniciativas locais de reabilitação. Há muitos Dannys por aí e muitos Sienas que podem ser beneficiados quando mãos que não desistem encontram olhos que sabem ver.